Existem duas maneiras de enxergar o sandá do Brasil. Uma delas é uma visão romântica e a outra é uma visão madura. Meu nome é Jerônimo Marana, criador do Sandá Expert, o primeiro curso online do Brasil sobre sandá, criado por um medalhista mundial, onde você aprende a avaliar os seus adversários e a sua categoria para se preparar para o que realmente vai acontecer na competição. Mas antes de começar, eu já vou avisar você que o que eu falo aqui e o que eu vou falar nesse vídeo são coisas que ninguém fala, então você tem que se inscrever no canal. Clica lá, se inscreve, clica no sininho para ativar as notificações e receber sempre o aviso dos vídeos novos, porque aí sabe o que vai acontecer? Você vai ser aquela pessoa que chega na rodinha de conversa da academia ou do campeonato e sempre tem coisa nova, coisa interessante para falar, sabe? Aquela coisa assim que, pô, ninguém fala e você chega com um negócio diferente, todo mundo fala, pô, que legal. Então, cara, se inscreve no canal, seja essa pessoa que está sempre com novidade, com coisas que ninguém pensou, ninguém falou para você antes. Bom, então existem duas visões sobre o sandá, uma visão romântica e uma visão madura. O que é cada uma? Como assim visão romântica? Bom, falar da visão romântica primeiro, que é a mais comum, na minha opinião. Visão romântica dá pra gente dividir ela em duas. Tem aquela saudosista que adora pensar no passado, que fala, mas o sandá do Brasil era melhor, né? O sandá do passado, os atletas antigos eram melhores do que os de hoje, porque o sandá brasileiro no ano passado, no passado era melhor, enfim, deu para entender. E a outra visão é aquela que pensa, o sandá do Brasil está melhorando, que é uma potência das Américas, que a gente pode estar entre as grandes potências do sandá mundial. Mas aí eu questiono o seguinte, ok, vamos pensar então que as gerações passadas do sandá eram melhores do que as atuais, mas melhores em termos de quê? Melhores segundo quais parâmetros? Talvez, pode até ser que de repente os atletas do passado fossem melhores tecnicamente em relação ao que o sandá era naquela época, porque o sandá vem sempre mudando, né? E talvez eles fossem melhores tecnicamente em relação ao sandá do tempo deles do que a seleção atual, por exemplo. Quem sabe? Mas isso não significa necessariamente que esses atletas trouxeram os melhores resultados. Talvez eles fossem melhores tecnicamente, mais preparados nesse sentido, mas de repente não eram tão bem preparados psicologicamente como os atletas de hoje, ou não tivessem tanta consciência, realmente não tinham em relação à nutrição. Antigamente não se tinha essa consciência em relação à preparação psicológica e nutricional que hoje os atletas de hoje têm. Então são dois pesos, duas medidas diferentes. Muitos atletas podem ter sido excelentes tecnicamente, mas não tinham algumas coisas que atletas da atualidade podem ter, por exemplo. E por falar nesse negócio de nutrição, eu lembrei de uma situação aqui, quando eu fui para o Mundial de 2011. É legal contar essa história. Vocês conhecerem um pouquinho dos bastidores das competições, dos mundiais, enfim. Quando eu ia para os campeonatos, geralmente eu era um dos poucos atletas que chegava no peso, às vezes eu era o único. Nas competições internacionais, assim, viajava com a seleção, costumava ser um atleta que sempre chegava, já estava no peso, não tinha que perder, normalmente não tinha que perder, ou sei lá, acho que eu tive que perder 2 vezes na vida, coisa de alguns gramas, assim, tipo 200 gramas, sabe? Não, teve uma vez que acho que eu cheguei a ter que perder meio quilo, mas assim, foram 2 vezes. Eu nunca tive que perder muito peso, na verdade, né? Para mim sempre foi mais fácil, mas eu nunca deixei para perder de última hora, eu sempre dei um prazo um pouco maior para não me matar, né? E os atletas naquela época geralmente chegavam acima do peso, às vezes 2 quilos, 3 quilos. E aí o pessoal resolvia perder peso de última hora. Então viajava daqui para, sei lá, ficava 10, 12, 15 horas no avião sem comer, sabe? Não comia no último dia da viagem, ficava fazendo o maior sacrifício até o dia da pesagem, batia o peso, batia, mas depois ficava fraco, o corpo já está debilitado, não dá tempo de recuperar, e aí acontecia de atletas perderem porque o corpo não aguentava. E em 2011, no Mundial da Turquia, aconteceu essa mesma situação. Eu cheguei no peso
Eu acho que tinha mais um atleta que chegou também, talvez o Aglênio de Brasília tenha chegado no peso também, eu não lembro, eu acho que tinha eu e mais alguém, se não era o Aglênio era a Ana Fatia, mas acho que era o Aglênio. Eu acredito que vocês conheçam as pessoas de quem eu estou falando. E naquela época, naquele evento especificamente, a gente estava com um técnico chinês, que ele veio da China, passou uns 2 meses com a gente aqui, eu ia treinar quase todo final de semana em São Paulo com ele. Esse cara veio para preparar a gente para o Mundial e viajar com a gente para o Mundial. E aí a gente chegou lá na viagem, pouco tempo depois de chegar, depois de dar uma descansada, 15, 16 horas de voo, de viagem. E aí ele chamou todo mundo para pesar e aí ele viu que estava todo mundo fora do peso. Cara, o bicho ficou uma fera, o cara ficou pistola. E aí ele deu aquela comida de toco em todo mundo, né? Deu aquela fumada. E ele falou que na China, no meio do discurso barra bronca dele, ele falou que na China os atletas, 1 mês antes do campeonato, eles já estão no peso. E se não tiver, tá fora. Então, ele falou que se fosse na China, o pessoal não lutava, porque era para estar no peso já há 1 mês, quando faltava 1, 2 dias para a competição. Os atletas ainda não estavam no peso. E aí depois ele colocou todo mundo para correr e tal, mesmo eu que estava no peso tive que acompanhar todo mundo e acabei. Então uma situação aí que eu lembrei por falar nesse negócio de nutrição, né? Então talvez atletas do passado não fossem tão disciplinados quanto os atletas de hoje. Talvez, estou falando hipoteticamente. Só para você entender que a gente precisa ter parâmetros para comparar e dizer quem é melhor, quem não é, para a gente não ficar no achismo, tá? Mas tudo bem, a gente pode comparar resultados então, e aí, se a gente comparar, a gente pode ter uma ideia. Talvez os resultados de gerações diferentes não sejam tão diferentes assim. Às vezes a gente pensa que a geração passada era melhor do que a atual, mas vai ver os resultados, é tudo mais ou menos parecido, e aí a gente vai ver, não é aquilo que a gente pensava. Então a gente pode dividir aí em três décadas. Década de 90, os mundiais de 1991 a 99, depois a década de 2000 e depois década de 2010. Então cada uma teve 5 mundiais, né? Ano ímpar, para quem não sabe, é o ano do mundial. Então a seleção da década de 90, as seleções da década de 90, melhor dizendo, a geração da década de 90 conquistou 6 medalhas em mundiais, que foi uma medalha de ouro em 91, primeiro mundial, uma de prata e 4 de bronze. A segunda geração, que disputou os mundiais de 2001 a 2009, ela conseguiu 9 medalhas nos mundiais, sendo uma de ouro, 2 de prata e 6 de bronze. E depois a geração que disputou de 2011 até 2019 conquistou 7 medalhas ou 8? 7 medalhas. Foram 2 prata e 5 bronze, se eu não me engano. Depois, dá uma olhada, clica no link aqui embaixo para acessar meu blog jeronimomarana.com. Tem um artigo complementando esse vídeo e lá tem os números exatos. Se eu errar aqui, lá está certo. Então a gente vê que em termos de medalha de ouro, a primeira e a segunda geração conquistaram uma. A terceira não conquistou, mas em quantidade de medalha, a gente vê que a segunda geração foi a que teve mais. E a terceira geração, a de agora, conquistou mais medalhas do que a primeira. Então, se a gente olhar, os resultados não estão tão distantes assim um do outro. Então a gente precisa olhar para isso. Não adianta a gente ficar pensando, tal geração era melhor, tal geração é pior. A gente precisa avaliar as coisas, colocar no papel, porque a hora que a gente coloca no papel, a gente vê que muitas vezes as coisas não são como a gente imagina. Uma outra forma de a gente entender os resultados do Brasil, se eles estão melhorando ou não, se eles pioraram, se eles se mantêm. Olha só, de 2007 em diante, de 2007 a 2019, o Brasil teve, na média, 81,5% de derrota na primeira
e na segunda luta. Então isso significa que de cada 5 atletas, 4 perderam na primeira ou na segunda luta do Mundial. Quando você precisa de 4 a 5 lutas, geralmente, algumas vezes 3, para ser campeão, para ser vice-colocado. Para chegar na final, geralmente são 4 a 5 lutas, dependendo da categoria. Algumas categorias podem ser 3 lutas. Então, essa é a média de 2007 a 2019. Agora, as equipes que disputaram o Mundial em 2017 e 2019 não estiveram muito diferente dessa média. Em alguns aspectos estiveram acima da média, em outros abaixo. Então está tudo mais ou menos igual. Eu falo dos resultados de 2017 e 2019, deixa eu só fazer um parênteses aqui, por falta de dados. Antes disso não tem os dados luta por luta. Se alguém achar aí, depois me fala, mas até onde eu sei, você não encontra esses dados luta por luta antes de 2007, antes dos mundiais do Mundial de 2007, só de 2007 para frente. Então por isso eu falo de 2017 a 2019, senão eu falava do que veio antes também. Mas então a gente vê que as seleções que disputaram os mundiais mais recentes estão dentro dessa média. Então a gente tem que olhar para isso, para a gente não ficar falando informações que muitas vezes não são verdadeiras. E também para a gente não falar que a gente está tendo resultados melhores, que a gente está melhorando quando não está. Então, essa visão romântica, né, quando ela é saudosista, ela fala que os atletas do passado eram melhores e muitas vezes não são necessariamente. E também o outro lado dessa visão romântica de que o Brasil está subindo, está melhorando e, na verdade, os resultados não têm mostrado exatamente isso que se fala. Mas uma outra coisa que é legal a gente comparar é o seguinte: os resultados, quais foram os melhores resultados em edições isoladas que o Brasil teve? Bom, a seleção de 2001 foi a que teve o melhor resultado até hoje do Brasil. Foi uma medalha de ouro, uma de prata e 2 bronzes, foram 4 medalhas. Já a seleção de 91, que teve também uma medalha de ouro e uma medalha de prata. E fora essas duas, que teve o melhor resultado foi a de 2015, que conseguiu 3 bronzes. Então esses são os 3 melhores resultados que o Brasil já teve em Mundial, um em cada década. Então a gente vê que a seleção de 2015 teve um resultado muito bom em quantidade de medalhas comparado à maioria das edições do Campeonato Mundial. Em quantidades de medalhas só perde para a seleção de 2001. Então a visão madura, ela é realista, ela olha para os resultados como eles são, coloca tudo no papel e vê o que está acontecendo. E avalia o sandá brasileiro de acordo com isso, se melhorou, se piorou e o que precisa fazer para melhorar. Saber qual geração é melhor e qual não é, não importa muito. O que importa é saber os resultados que a gente tem e como fazer para melhorar. E isso sempre tem uma flutuação. Um ano vai ser melhor, no outro vai cair um pouquinho, no outro vai se manter. Então a gente precisa saber o que a gente tem que fazer para flutuar em um nível mais alto. Por isso que eu faço parte do time da Visão Madura e eu gostaria que você fizesse também. Se você tem essa mentalidade, eu convido você a acessar universidadedaespada.com/sandaexpert, o link está aqui embaixo na descrição, para você conhecer essa minha visão, entender como eu enxergo o sandá, para que você possa ter essa mesma visão e a gente caminhar juntos rumo a uma construção de um sandá melhor para o Brasil. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, dá um like, deixe seus comentários aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e clicar no sininho para ativar as notificações e receber o aviso de todos os novos vídeos que eu postar. E por último, me acompanha, me segue lá no Instagram e também segue minha página no Facebook, Instagram @Jerônimo Marana, Facebook /Jerônimo Marana. Tá aqui embaixo na descrição o link. Então é isso, vou ficando por aqui, grande abraço e até o próximo vídeo.